E a história da Zélia? Zélia, 20 anos, deixou uma carta de despedida para a família antes de ser assassinada pelo ex-namorado. Olha a história. Ela e o assassino namoraram por 3 meses. 3 meses, 90 dias. Não venceu nem o período de experiência. 90 dias de namoro, o cara já acha que é dono da mulher. Um covarde, né? Ele não aceitava o fim do relacionamento. 3 meses foi tempo suficiente para ela ver que ele não era boa coisa. E não era mesmo. O jovem de 22 anos foi até o mercado onde Zélia trabalhava e atacou a moça lá mesmo. O ataque durou 10 minutos. Funcionários ainda tentaram intervir, mas o ex-namorado apontou uma arma na direção de todos. Após o crime, o suspeito fugiu, mas atenção, ele foi preso horas depois. Na casa da jovem, a polícia encontrou uma carta. Zélia escreveu uma carta dizendo que estava com medo do ex, com medo que ele cumprisse as ameaças de morte que ele havia feito contra ela. Não deu tempo de ninguém pegar essa carta antes. O crime aconteceu em Montes Claros, Minas Gerais, e a equipe do Cidade Alerta foi até lá e conta a história pra gente. Duriel, fecha no telão do Gotinão, Cidade Alerta. O autor, de 22 anos, confessou que matou a ex-namorada, Zélia Marielle, de 20 anos, por ciúmes. Na ocasião em que ele foi ouvido, ele não demonstrou nenhum tipo de resistência, ele informou que agiu por ódio, que inclusive premeditou o crime, ele tinha comprado essa faca para praticar o crime e não demonstrou nenhum tipo de arrependimento. O crime aconteceu dentro do supermercado onde a vítima trabalhava. Parte da ação foi registrada por câmeras. Zélia foi abordada no caixa. Ela aparece sendo perseguida pelo rapaz. A cena é muito forte e por isso foi borrada. A jovem cai e o autor acerta diversos golpes de faca nela. Zélia tenta se levantar, mas é golpeada novamente várias vezes. Por esse outro ângulo, dá para ver que quando as testemunhas se aproximam para ajudar a colega, o autor aponta uma arma para eles. A ação durou cerca de 10 minutos. O criminoso foge correndo quando a vítima já não apresenta reação. Vale ressaltar que ela conseguiu correr por aproximadamente 2 minutos quando ela escorregou e foi agredida pelo autor. Foram 15 facadas, O laudo de necropsia comprovou ali a causa-morte de um choque hipovolêmico, então que demonstra aí a crueldade e a frieza com que o crime foi praticado. Uma médica e estudantes de medicina estavam no local. O SAMU chegou em menos de 2 minutos. Apesar dos esforços, Zélia morreu na cena do crime. Com a ajuda das imagens e das testemunhas, a polícia identificou o criminoso, que foi preso horas após o assassinato. No primeiro momento, ele chegou a dizer que o motivo do crime seria uma traição, o que não convenceu a polícia. Para a polícia, a motivação foi um ciúme excessivo. A vítima teria terminado esse relacionamento em novembro de 2024, em razão de uma suposta agressão dele, e ele não teria aceitado esse fim do relacionamento e, desde então, teria tentado reatar esse relacionamento. A faca usada na ação e a arma foram apreendidas. Depois de apreendida, foi verificada que se tratava de uma pistola de airsoft, inclusive aí reforça de que o crime foi planejado, premeditado. Ele teria levado essa pistola de airsoft como uma forma de impedir a intervenção de outras pessoas para tentar proteger, para tentar salvar a vítima. As investigações apontaram que autor e vítima namoraram por apenas 3 meses. No começo, tudo parecia bem, mas a independência de Zélia irritou o criminoso. A mãe da vítima relata que depois que ela começou a trabalhar no supermercado, começou a se criar ali um ciúme excessivo e até mesmo o relacionamento passou a ser abusivo, controlador. Testemunhas contaram para a polícia que Zélia parecia saber que seria morta. 2 dias antes do assassinato, ela deixou a senha do próprio celular com uma amiga, para que essa colega tivesse acesso às mensagens trocadas entre a vítima e o autor. Além disso, a jovem deixou uma carta de despedida para a mãe. Apesar das desconfianças, a jovem nunca registrou um boletim de ocorrência contra o ex.
Essa carta ela foi encontrada 3 dias depois do seu falecimento e a carta deixa claro que ela tinha conhecimento que estava correndo risco de morte, que ele foi indiciado pelo crime de feminicídio que desde outubro do ano passado é um crime autônomo, inclusive teve um aumento de pena, ele tem uma pena hoje de 20 a 40 anos.